Eu quero começar hoje com uma leitura que vem do livro de Lucas, capítulo 9, e fala sobre algo que aconteceu quando Jesus e os apóstolos estavam a caminho a Jerusalém, pararam com a intenção de passar uma noite numa aldeia dos samaritanos, quando tiveram um certo contratempo. Diz em Lucas 9, começando no versículo 51, e aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Agora, eu vou usar essa leitura algumas vezes ainda na mensagem de hoje, mas eu quero falar sobre João e os samaritanos. E vendo de um exemplo aqui de algumas outras coisas para nos desafiar em termos das nossas atitudes, especialmente as atitudes para com irmãos talvez fracos ou enganados, ou até que vivem, às vezes, lutando na prática de pecado. Pensando primeiro sobre os apóstolos de Jesus, eu não vou ficar muito tempo nesse ponto, mas só lembrando que Jesus juntou um grupo bem diverso de apóstolos. A lista incluiu pescadores, os galileus, um servidor do governo romano, ou no outro extremo, um ativista de oposição ao governo romano. E Jesus juntou essas várias pessoas, e entre essas pessoas, encontramos o comentário em Marcos 3, versículo 17, que descreve os filhos de Zebedeu com o apelido Boanerges, que explica no versículo que significa filhos do trovão. Marcos não explica por que esse apelido, mas a explicação mais aceita, e que faz todo sentido quando estudamos a vida desses homens, é que era uma descrição da personalidade de Tiago e João, que eram homens fervorosos até estourados, talvez que reagiam rápido demais a algumas situações. Agora, juntando isso e o que nós acabamos de ler em Lucas capítulo 9, temos agora esses filhos do trovão visitando uma aldeia dos samaritanos. Jesus estava indo para Jerusalém, queria passar a noite nesse lugar, e quando o povo daquela aldeia recusou pousada para Jesus, Tiago e João ficaram indignados e já queriam chamar fogo do céu para consumir as pessoas daquela aldeia. Sabemos que Jesus não permitiu. Ele repreendeu esses apóstolos. Podemos ver até uma coisa louvável, talvez, na lealdade, na convicção deles, mas não era o momento de trazer o juízo divino sobre esta aldeia. Essa pergunta que eles fizeram, uma pergunta imprecatória, Jesus repreendeu, e depois eles foram para outra aldeia, onde evidentemente acharam um lugar para dormir. O propósito de Jesus foi de salvar, não de destruir as pessoas. Em João capítulo 12, versículo 47, ele não está negando aqui seu papel real de juiz, mas está dando ênfase para o papel de salvador, que era o que ele quer. Ele quer salvar e não condenar. Então diz João 12, 47, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. E a vontade de Jesus, exatamente isso, de salvar. Como nós observamos no comentário que Paulo faz em 1 Timóteo capítulo 1, onde ele aplica essa questão da vontade salvadora de Jesus à sua própria necessidade. Diz no versículo 15, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E algo importante nisso, que nós precisamos nos identificar
com esta necessidade da graça, da salvação que Deus oferece. E Paulo claramente entendeu que ele foi um pecador salvo pela graça do Senhor. Então, Jesus, nessa situação, entre os samaritanos, naquela aldeia, ainda pretende dar outra oportunidade. Aquele dia não seria o último. Ele não ia chamar fogo do céu para acabar com aquela aldeia. Daria ainda outra oportunidade para a salvação dessas pessoas. Antes de continuar com o caso de Tiago, eu quero só mencionar 2 outros casos semelhantes, e provavelmente poderíamos achar outros nas Escrituras, mas 2 que vieram à memória quando eu estava estudando sobre esse caso de João. Primeiro, que quem está participando dos estudos do Reino Unido nas quintas-feiras, recentemente estudamos sobre isso, que quando Davi estava saindo de Jerusalém, diante do conflito com Absalão, e mais para frente, quando ele volta para Jerusalém, tanto na saída como na volta, ele tem um encontro com Simei. E nos 2 casos, Abisai, irmão de Joabe, um dos comandantes de parte do exército de Davi, estava junto com Davi. No primeiro caso, Simei amaldiçoou e atirou pedras em Davi e aqueles que estavam com ele. Falou que essa rebeldia de Absalão foi a maneira de Deus tirar o reino de Davi, porque ele não merecia, não tinha direito, e de devolver, ele imaginava, para a casa de Saul. Ele era leal a Saul. E quando ele fez isso, Simei pediu para poder passar e tirar a cabeça do homem. Davi não deixou. Segundo caso, pior ainda, que quando Davi estava voltando, antes de chegar a Jerusalém, quando ele foi atravessar o Rio Jordão na volta para Jerusalém, Simei foi ao seu encontro justamente para pedir perdão. Falou que foi loucura o que ele tinha feito naquele momento. E mesmo assim, ele pedindo perdão, Abisai queria matá-lo. Novamente, Davi não deixou. Inclusive, nos 2 casos, tem uma expressão que Davi usou, que ele perguntou para Abisai, mas falando sobre a família dele, que tenho eu a ver com vocês? Basicamente, vocês são sobrinhos problemáticos demais. Homens que matavam com facilidade. E assim, essa pergunta eu acho interessante, porque Jesus bem poderia ter usado a mesma pergunta com os Boanerges, em Lucas capítulo 9. O que vocês têm a ver comigo? Eu vim para salvar e vocês estão aqui querendo matar. Quando nós agimos de alguma maneira que vai diretamente contra a misericórdia de Deus, estamos, num sentido, nos desligando dele, negando a sua graça, negando a sua vontade salvadora. E aqui, Davi não concordava e não queria participar das atitudes de Abisai. Segundo caso, no livro de Jonas. E, novamente, eu vou mencionar aqui, eu não vou ler todos esses versículos, mas acredito que vocês todos conhecem a história. Deus mandou Jonas para pregar aos ninivitas. Ele não queria. Os ninivitas, a Síria, era um dos principais inimigos, ameaças para o povo de Israel. E quando Deus falou que eles são tão maus que eu vou matá-los, Jonas estava aplaudindo. Mas Deus mandou que ele fosse lá pregar para trazê-los ao arrependimento. Vocês sabem a história e como Jonas tentou fugir. E quando ele foi, acabou sendo, numericamente, talvez o pregador mais bem-sucedido de toda a história. Centenas de milhares de pessoas se converteram por causa da mensagem de Jonas em poucos dias. E ao invés de sentir alegria em ver a salvação dessas pessoas, ao invés de agradecer a Deus por se arrepender da intenção de fazer mal para eles, como diz capítulo 3, versículo 10, Jonas saiu da cidade e fez birra, reclamando que Deus é misericordioso e não ia matar esse povo. Ele acharia melhor chamar fogo do céu e acabar com a cidade. Então, encontramos casos assim de pessoas que não estavam, na verdade, buscando a salvação, mas até indignadas com a maldade dos outros, desejando já a destruição.
Agora, voltando para o caso de João. Pouco tempo depois disso que acabamos de estudar, que Jesus estava indo para Jerusalém, já se preparando para sua morte, quando aconteceu aquele episódio em Lucas 9. Jesus chegou em Jerusalém, ele se sacrificou, ressuscitou, e no fim do tempo que ele estava com os apóstolos, depois da ressurreição, nas instruções que ele deu para os apóstolos antes de subir para o céu, ele disse, Atos capítulo 1, versículo 8, que dá um esboço do livro, serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Eu comentei que Jesus daria outra chance para os samaritanos. E aqui, nessa comissão que ele deu para os apóstolos, ele está incluindo especificamente os samaritanos para receber a palavra. Continuamos no livro de Atos, temos o trabalho em Jerusalém, a perseguição por causa de Saulo, a dispersão que acontece no capítulo 8, quando Filipe leva a mensagem do evangelho para o povo de Samaria, para a cidade de Samaria. E essa cidade de Samaria não é exatamente o lugar onde Tiago e João haviam mostrado sua indignação. Aquilo aconteceu numa aldeia dos samaritanos. Mas estamos chegando mais perto, pelo menos, quando Filipe leva esta mensagem à capital. E a história continua quando observamos, ainda no capítulo 8, um fato interessante que ilustra esse poder de Deus para cumprir a sua vontade, cumprir as suas promessas e oferecer a salvação aos perdidos. Pedro e João foram para Samaria, enviados de Jerusalém. Impuseram as mãos, transmitiram dons, reforçaram a fé dos irmãos, ficaram um bom tempo lá com Filipe e esses recém-convertidos, antes de voltar para Jerusalém. Agora, na volta para Jerusalém, Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, no final do capítulo, desculpa, não chegamos no final dessa parte do capítulo, no versículo 25, diz que no caminho de volta para Jerusalém, eles evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Eu acho muito interessante que o próprio João, filho do trovão, foi um dos homens envolvidos na evangelização daquela região. Existe a possibilidade nisso que uma das muitas aldeias fosse aquela mesma. E até dá para imaginar João entrando no lugar onde poucos meses antes, talvez, ou poucos anos antes, do máximo, que ele desejava chamar fogo do céu e acabar com eles, agora talvez tendo o privilégio de ver o batismo de algumas dessas pessoas. Então, João foi usado por Deus para evangelizar exatamente aquelas aldeias dos samaritanos. Deus demonstra sua misericórdia. Jesus obviamente daria outra chance para aquelas pessoas e fez isso por meio do instrumento João, filho do trovão. Esta mensagem de João, depois de acompanhar Jesus durante todo o seu trabalho, depois de compreender o significado do sacrifício na cruz, ele pregou a mensagem da graça e da salvação. Esta visita às aldeias de Samaria não foi uma visita para juízo e destruição, mas de fato uma visita para a salvação daquelas pessoas. Esse mesmo João, agora vamos avançar mais algumas décadas e pensar um pouco sobre os escritos de João. Sabemos que ele deixou 5 dos livros do nosso Novo Testamento. E especialmente por causa da primeira epístola, ele ganhou outro apelido, o apóstolo do amor. Porque ele fala tanto sobre o amor de Deus e que nós devemos imitar esse amor, amando a Deus e amando aos nossos irmãos. O amor fraternal é algo que ele frisa bastante. O filho do trovão agora se tornou apóstolo do amor, mensageiro da graça de Deus. Agora, usando esse exemplo de João, vamos pensar um pouco sobre nossas atitudes. Como é que nós olhamos para pessoas fracas, enganadas e perdidas?
Isso pode incluir irmãos em Cristo, fracos, enganados e até perdidos, talvez, no pecado. Qual que é a nossa atitude para com essas pessoas? Eu acredito que existem várias possibilidades e eu peço para cada um refletir, porque a questão é de fazer aplicação em nossa própria vida. Será que nós olhamos para essas pessoas com um olhar crítico? Existem vários casos na Bíblia e vários motivos por trás de um olhar crítico que aponta as falhas e fala sobre as falhas do outro. Um dos motivos pode ser tentando proteger nossa posição privilegiada, achando que de alguma forma nós somos mais próximos a Deus do que aquela pessoa que estamos criticando. Pode ser que isso entre um pouco na motivação de João. Sabemos que João e Tiago, estou falando sobre Lucas 9 novamente, quando queriam pedir fogo do céu para consumir a aldeia dos samaritanos, são os mesmos dois irmãos que pediram a primazia no reino. E talvez eles se achavam muito próximos a Jesus e estavam assim destacando e protegendo sua posição, apontando a falha e falta de fé dos samaritanos. Quando pensamos sobre Jonas pensava na posição privilegiada do povo de Israel. Ele viu, e tinha razão para isso, mas ele viu a Síria como ameaça à segurança e bem de Israel. Então, nessa situação, talvez ele estava querendo proteger a sua posição nacional. Abisai, como um dos comandantes do exército de Davi, talvez também estava pensando em proteger a sua posição e achou Simei ameaçando tentar alguma vingança por parte da casa de Saul, uma ameaça. Com certeza, algumas coisas que o irmão dele fez foram justamente para eliminar ameaças ao reinado de Davi e talvez a sua própria posição como comandante. Então, é possível olhar e criticar o que o outro faz, não com a intenção de ajudar, mas com a intenção de alguma forma melhorar a nossa posição com isso. Pode ser uma maneira de mostrar que nós fazemos melhor, pelo menos naquele ponto, e assim desviando a atenção das nossas próprias falhas, apontando as falhas dos outros. Foi isso, basicamente, que o fariseu fez em Lucas capítulo 18, aquela parábola pequena que Jesus falou dos dois homens que subiram ao templo para orar, e a linguagem do fariseu, versículo 11. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda com este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Talvez nossa linguagem seria um pouco diferente, mas será que nós não caímos, às vezes, na tentação de fazer a mesma coisa? De achar que nós somos melhores, mais justos, porque nós fomos batizados por imersão para a remissão dos pecados e reunimos todos no primeiro dia da semana para tomar a ceia com outros irmãos. Nós corremos risco de fazer a mesma coisa. E, de alguma forma, minimizar as nossas próprias falhas, apontando as falhas dos outros e, assim, tentando, de uma forma que é auto-engano, mas tentando proteger a nossa própria posição. Será que nós olhamos para as falhas e as fraquezas dos outros com uma justiça exagerada? Nós lembramos das palavras de Jesus em Mateus capítulo 7. E eu confesso que muitas vezes eu tenho citado Mateus capítulo 7 para equilibrar o ensinamento e mostrar outras passagens no próprio capítulo, em outros livros, que mostram que, de fato, nós devemos julgar. Que Jesus não está aqui proibindo de forma absoluta o julgamento do que outras pessoas fazem. Mais para frente ele fala que nós temos que julgar, observar os frutos produzidos para não ser enganados por aqueles que estariam nos levando para longe do Senhor. Mas enquanto nós procuramos equilíbrio, não podemos esquecer do ponto importante que Jesus está ensinando aqui. Julgamento condenatório. Julgamento que tem só o propósito de acabar com alguém, ao invés de ajudar, corrigir e salvar,
é um julgamento errado. E especialmente quando nós apontamos o dedo nesse tipo de julgamento condenatório e, ao mesmo tempo, continuamos vivendo na prática dos nossos próprios pecados. Então, Jesus diz aqui, em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 1, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixe-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Como falei, temos que manter equilíbrio. O ponto aqui não é que nós não podemos ver falhas, corrigir falhas até de outras pessoas. Não está dizendo que nós temos que ser perfeitos antes de poder ajudar e corrigir alguém. Mas está dizendo que nós não temos direito de olhar como um julgamento condenatório do outro, especialmente quando nós falhamos em reconhecer nossas próprias fraquezas. O que aquela pessoa merece de castigo que eu não mereço? E se eu entendo que a condenação de Deus caiu sobre mim também, eu tenho motivo de olhar para aquela pessoa com compaixão e não com uma justiça exagerada. Não passando a mão na cabeça, não ignorando o pecado, mas procurando resgatar a pessoa do pecado por motivação correta. Uma outra maneira que podemos olhar, devemos olhar para as fraquezas dos irmãos, é com misericórdia sincera. E será que quando nós olhamos para as falhas de alguém, que nós olhamos justamente com esse propósito? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 14. Paulo, quase no final desta carta, diz: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Consoleis os desanimados e ampareis os fracos. Demonstrando paciência, longanimidade para com todos. Aqui ele descreve o tipo de misericórdia que Jesus mostrou. Jesus passando por aquelas aldeias, ensinando, e mesmo no final do seu ministério, poucas pessoas que realmente compreendiam o que ele estava fazendo, mas ainda paciente. Ao longo do período apostólico, ensinando por meio dos apóstolos, saindo para vários lugares, outros também, demonstrando a misericórdia. Na sua vida e na minha, como ele tem sido longânimo, nos perdoando, nos dando oportunidade para arrependimento, às vezes em batalhas que continuam por muito tempo em nossas vidas, contra a tentação e contra o pecado. Nós precisamos olhar para os pecadores com a compaixão que Jesus teve. E, sinceramente, eu admito ser um dos maiores desafios na minha vida. E eu acredito que na vida de quase todos nós. De poder olhar para outros. Olhar para as falhas, as fraquezas, os fracassos dos outros. Com o mesmo amor e a mesma misericórdia que Jesus demonstrou. Gálatas capítulo 6, Paulo fala que quando algum irmão tropeça, que nós devemos corrigir, mas com espírito de brandura. Diz versículo 1, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, esse espírito de brandura na correção. Ele não está falando sobre todas as circunstâncias, todos os pecados. Sabemos que tem situações que a própria palavra fala da necessidade de uma admoestação áspera. Às vezes até uma correção pública. Mas quando alguém tropeça numa falha, nós devemos ajudar com esse espírito de brandura. Agora vamos olhar para uma coisa em Tiago, capítulo 5, e depois eu quero ligar uma coisa que Pedro falou e outra coisa que Davi disse, para completar a ideia.
Em Tiago, capítulo 5, no finalzinho do livro, ele disse: Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Então aqui fala de um irmão que tropeça, que cai, que se desvia da verdade. E que nosso papel é de converter esse pecador. Já é cristão, irmão em Cristo, agora desviado, mas a volta dele não é nada menos do que uma conversão. De voltar a acreditar mesmo na palavra de Deus. Ele diz que quando fazemos isso, estamos cobrindo multidão de pecados. Agora, essa ideia de cobrir multidão de pecados não é de passar a mão na cabeça ou simplesmente ignorar, deixar para lá. Não é o ponto. Dois outros trechos nos ajudam a entender o ponto que Tiago está ensinando. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, ele usa a mesma expressão, mas agora mostrando que é o amor que age. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Então vamos começar a ligar as coisas. Se você me ama e percebe que eu estou desviando-me da vontade do Senhor, do caminho de Deus, e você vem para me corrigir, para me converter, para me levar de volta para o Senhor, você está agindo por amor, e seu ato de me levar à conversão, ao arrependimento, é uma maneira de cobrir os pecados. Cobrir como? Salmo 32 completa a figura para nós, quando olhamos para as palavras de Davi, e como ele entendeu o papel de Deus no perdão dos pecados. Diz Salmo 32, verso 1. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. O pecado é coberto quando é perdoado. Num sentido, é coberto pelo sangue de Jesus. E assim, quando nós ajudamos o irmão que caiu no pecado, que se desviou da verdade, e agimos para trazer esse irmão de volta, é o amor que está agindo, levando a pessoa ao contato com o perdão de Jesus Cristo, para que Deus possa cobrir a multidão de pecados. Esse é o papel que nós todos temos em relação ao pecado de alguém. Não é para sair espalhando notícia ou apontando o dedo. Você viu o que aquele irmão... eu não acredito que ele fez isso. Como se fosse uma maneira de nos exaltar ao invés de ajudar. Procuramos ajudar, procuramos corrigir. Mesmo se for uma correção dura, severa, deve ser com o intuito de ajudar a salvar a pessoa. E quando fazemos isso, devemos lembrar, a última passagem que eu quero ler hoje, Efésios capítulo 4, num contexto que fala sobre a maneira que nós agimos uns para com os outros, coisas que deixamos de fazer, coisas que devemos fazer. E Paulo disse, no capítulo 4, versículo 32, antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Nós precisamos de perdão. Nós precisamos da compaixão dos nossos irmãos. E aqui ele fala de um perdão mútuo de pessoas compassivas. Ao invés de olhar para o meu pecado com um olhar crítico, de se exaltar porque você faz melhor do que eu, olhe com compaixão. Com vontade de me ajudar a corrigir o pecado para viver melhor diante de Deus. Vontade de me levar para o trono da graça, onde Deus pode cobrir a multidão dos meus pecados. E assim, quando nós agimos desta maneira uns para com os outros, procurando realmente ajudar na correção para a salvação da pessoa. Não para dizer que nós somos melhores, superiores de alguma forma, mas demonstrando a compaixão que Jesus Cristo demonstrou. É um grande desafio. Aprender como olhar de uma forma correta até para o pecado de um irmão. Mas quando observamos irmãos fracos, enganados, até perdidos, vamos tentar imitar o exemplo perfeito do Senhor compassivo que não destruiu
a aldeia dos samaritanos, mas que mandou pessoas a pregar naquela região, dando oportunidade para a salvação daquelas pessoas.